voltando para mais uma partezinha da nossa aula de bioquímica. No finalzinho da última parte, eu estava falando com vocês sobre os lipídios complexos, dentre eles os esteroides, não é verdade? Então assim, ó, dentre esses esteroides, eu lembro que eu citei para vocês que existe o estrógeno e a testosterona, que são os nossos hormônios sexuais feminino e masculino, respectivamente. Mas também existe o tal do colesterol, que eu já falei para vocês agora há pouco, né? A gordura boa e o colesterol bom e o colesterol ruim, o HDL e o LDL. Então, como que funciona? Qual que é a formação desses esteroides? Os esteroides, eu vou ter lá o meu ácido graxo, obviamente, né, para formar um éster. E esses átomos de carbono, eles vão se ligar entre si, formando 4 anéis, ou seja, 4 ciclos, beleza? Exemplos de esteroides. Eu tenho o colesterol, então, que eu já falei para vocês. Eu posso ter os hormônios sexuais, progesterona, estrógeno e a testosterona. E eu posso ter os hormônios das glândulas suprarrenais, que são os produzidos pelos rins. Dentre eles eu tenho o cortisol e eu tenho a aldosterona, cada uma com a sua função bastante importante. Qual que é a função da suprarrenal? Esses hormônios que liberam essa glândula. Por exemplo, a adrenalina, a sensação você leva um susto, né? Você libera ali esse hormônio. Funções do nosso colesterol. O colesterol, ele está presente nas membranas celulares. Ou seja, eu tenho uma célula. A célula é constituída de núcleo, citoplasma e membrana celular, que é a capinha protetora da minha célula. Ou seja, esse colesterol está na membrana celular, nessa capinha protetora. Ele vai promover a flexibilidade dessa membrana, ou seja, como ela se mexe, né? Vai ter ali a passagem também de líquido ou não. Observação bastante importante. A célula vegetal, ela não possui colesterol na membrana. Sem falar que nas células vegetais, além da membrana, eu tenho a parede celular, que é outra coisa que é lá dos vegetais. Falando ainda sobre os esteroides. Os esteroides, eles têm algumas funções importantes no nosso organismo. Dentre essas funções, eu vou destacar algumas para vocês aqui, que são a produção da bile, que é a emulsão das gorduras, deixar ela mais molinha, né? Ele é um precursor da vitamina D, do nosso calciferol, ou seja, evita o raquitismo. Ou seja, o que acontece? O colesterol é produzido no nosso corpo, e quando a gente pega sol, a gente vai então ter a produção de vitamina D, que é o colesterol que precursiona isso pra gente. Liberando vitamina D no nosso corpo, a gente ajuda a fixar cálcio. Ou seja, veja como o organismo, como a bioquímica do nosso corpo, ela é bonita, ela é perfeita. Eu preciso do colesterol, eu pego um solzinho, ele vai produzir vitamina D e vai fixar o meu cálcio. Tudo que eu preciso para que meu corpo funcione adequadamente. E isso, novamente chamando a atenção, junto com alimentação saudável e atividade física acompanhada, saber o que está fazendo. Precursor dos nossos hormônios sexuais, masculino e feminino, e também da suprarrenal, como eu já havia conversado com vocês. A obtenção do colesterol. Como que funciona essa obtenção de colesterol? O colesterol, ele é sintetizado no nosso fígado e ele é absorvido no intestino. Essa síntese que ocorre no fígado, ela é produzida pelo próprio organismo, beleza? E ela é absorvida pelo intestino através da nossa alimentação. Conforme a gente come, eu vou ter lá o meu colesterol bom e ruim e ele é absorvido pelo nosso intestino, certo? Problemas associados ao nosso colesterol. O que pode dar ruim, né? Nessa brincadeira toda. Como o colesterol ele é transportado pelo nosso sangue, a gente pode ter o LDL e o HDL. O LDL é o colesterol chamado de ruim pelos médicos. E o HDL é chamado de colesterol bom. Lembrando que o nosso corpo precisa dos dois. Eles só falam HDL, LDL, ruim e bom por uma questão ali para dizer que a gente não pode se alimentar de coisa errada, né? Não que de vez em quando vai matar ninguém,
O que não pode é todo dia comer porcaria, todo dia batata frita, todo dia hambúrguer. O lance é esse. O excesso de LDL no nosso sangue, logo Deus leva, né? LDL, ele vai acontecer o quê? Esse colesterol, esse triglicerídeo, ele vai passar por um processo de oxidação no sangue. Ou seja, entra oxigênio na molécula e ele pode se depositar nos vasos da parede sanguínea. Depositando nos vasos da parede sanguínea vai gerar a arteriosclerose, que é o que, minha gente? Que seria o enrijecimento dos vasos sanguíneos. Em vez de eles ficarem mais molinhos, fazendo passagem de tudo que tem que passar, transportar, né? Ele vai ficar mais durinho. Daí já vai funcionar, não vai funcionar de maneira adequada como precisa ser. Vou falar rapidamente para vocês agora sobre o HDL, o tal do colesterol bom. Ele é uma lipoproteína de alta densidade, que ela é transportada. Ela transporta, são transportadoras dos fosfolipídios, que também são lipídios complexos, ou seja, um lipídio complexo transporta outro lipídio complexo. Mas ele pode transportar esse colesterol. Ele é encontrado no sangue, como eu já citei anteriormente, tanto bom quanto ruim. Esse HDL, o colesterol bom, ele capta o excesso do colesterol no sangue. Se tiver demais, ele vai dar aquela controladinha para que a gente tenha uma vida mais saudável, tudo correndo certinho. E ele previne da nossa arteriosclerose, que eu já falei anteriormente para vocês, que é o enrijecimento dos vasos sanguíneos. Beleza? Esse, então, termina mais uma partezinha em que a gente falou dos lipídios. E só para finalizar, revisando aqui, ó, retomando o conteúdo. Eu tenho lipídios simples e complexos. Dentro dos simples, eu vou ter os nossos cerídeos, que são as ceras, e os nossos glicerídeos, que são os triglicerídeos. E também eu vou ter os complexos, que são os fosfolipídios, e os nossos esteroides. E eu tenho esteroides bem famosos. Dentre eles o colesterol, que todo mundo já ouviu falar, já fez exame para ver os níveis, né, de HDL, HDL e LDL. E também os nossos hormônios sexuais masculino e feminino, testosterona, progesterona, estrógeno e assim por diante. Certo, galera? Até a próxima parte.